Está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos num oferecimento de Lemos Esporte. Gente, aproveita, tá? Tem promoção na Lemos. Como diz a dona Eni, Lemos é Lemos. É isso aí, não perca a promoção. E também Oral Sim. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês, né? Tá no YouTube, tá no Instagram, no Facebook. Compartilha, manda chuva de coraçãozinho. Toda terça, 20h45, encontra aqui comigo. Mas a pergunta é a seguinte: tu é ansioso? É ansiosa? Tá, mas só um pouquinho. É aquela ansiedade normal ou é aquela coisa que te faz sofrer? Pera um pouco, vou pedir ajuda aqui, ó. Léo Clã, ele que é hipnoterapeuta. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Gi. Tudo bem, pessoal aí de casa? Estamos aqui para falar de ansiedade e esclarecer um pouco das dúvidas aí do pessoal. E essa dúvida é muito comum, porque a ansiedade virou um nome que praticamente está na boca do povo, todo mundo fala, eu sou ansioso, sou ansioso, sou ansioso. Mas o que é a ansiedade, né? O que a gente pode chamar? Na verdade, a ansiedade virou um nome de uma percepção, de uma sensação, de uma coisa ruim que a gente sente. E sempre quando a gente sente uma coisa ruim é difícil de explicar, certo? Mas assim, essa ansiedade de... eu fico nervoso, fico pensando demais as coisas, pensando demais no futuro. Muitas vezes ela pode ser normal, mas muitas vezes ela pode ser prejudicial. O que determina o que é prejudicial é justamente o sofrimento, ou às vezes a repetição disso, a intensidade disso. Por exemplo... Não, mas espera aqui, vou te interromper, porque já viram, né, que eu chamei mais um que gosta de falar. Eu gosto disso. Vou mostrar o videozinho. Então vamos dar um exemplo. Bota o vídeo aí. Bota o vídeo, Rodrigo, para ver quem se identifica ou não. Que tipo de ansiedade é a tua? Como tu te comportaria nessa situação? Roda aí, Rodrigo. Preciso gravar esse momento maravilhoso aqui de chuvas em Brusque e tempestades. E nós paramos no elevador no nosso andar. Ah, não dá pra ligar aqui? E agora estamos aqui presos dentro do elevador. O que é isso daqui? Eu acho que comunica lá embaixo, né? Não sei o que tem que fazer. A gente tá só esperando ele cair. Para! Aí quando ele cai, tu pula daí. Tá? Daí dá tempo de chegar no chão. Certo? Olha que experiência fantástica. Emocionalmente desafiante. Léo, explica essa cena. Não, primeiro eu vou dizer assim, ó, Marcelo Pavão, meu esposo, de certeza, ele ia sentar, ia pegar o celular e ficar de boa. E eu ia dizer que nem a tua esposa, para com isso! Já porque, né? Como? O que explica essa cena? Então, a gente estava... Isso foi semana passada, eu acho. A gente estava voltando no mercado, era umas 8 horas da noite. E foi o dia que deu um temporal parecido com esse aqui, só que, né, de tempestade mesmo. E aí, a gente mora no 9º andar, pegamos um elevador, a gente subiu, o elevador parou no 9º andar, só que ele só esqueceu de abrir a porta. E aí ele travou. Daí pensou, legal, então estamos aqui presos no elevador. E aí eu resolvi gravar o vídeo, porque eu não podia perder essa oportunidade. E aí a gente gravou, ficamos entre 10 e uns 15 minutos ali parados, e aí aí ligamos para a assistência técnica lá do elevador, chamamos o síndico foi lá, e aí ele teve que iniciar o elevador ainda umas 5, 6 vezes, que o elevador ficava piscando, porque nem assim o elevador queria ir, mas aí foi. Então é uma situação que para muita gente é bem complicado, bem complicado. Porque assim, ó, principalmente essa situação de local fechado, tem várias situações assim que a gente quando fala de ansiedade, fala junto de síndrome do pânico ou são coisas diferentes? Como é que a gente podia explicar isso para quem está em casa? Porque assim, ó, eu entraria em pânico se eu estivesse no elevador, tá? Mas a ansiedade de querer sair normalmente ou realmente vai dar uma crise, vai dar tudo aquele... Como que a gente pode diferenciar isso? Eu gosto de julgar pela proporcionalidade. Então, assim, tem situações que é natural que tu se sinta ansioso. Por que o que é ansiedade? A ansiedade é uma resposta natural do nosso sistema nervoso para que a gente se defenda, para que a gente se proteja. É por isso que a gente sente tanta coisa no corpo, porque é realmente uma alocação de energia interna, né, do corpo para que tu reaja, para que tu fuja, para que tu lute, para que tu faça alguma coisa. Então, se tu estiver passando, por exemplo, na rua e vir uma pessoa mal encarada na tua direção, tu já fica nervoso, já fica ansioso. Então é o quê? O teu corpo te dizendo, pode acontecer alguma coisa. Se não acontecer nada, tu pode relaxar. Sim. Agora, por exemplo, no elevador, tem pessoas que já não aguentam. Tem pessoas que já ficam muito ansiosas. Ou seja, existe um desespero, existe um excesso. Quando existe esse excesso, a gente pode começar a chamar já que existe um pânico, que é o quê? É um prejuízo muito grande por uma coisa que muitas vezes é pequena. Então, a gente vê pela proporcionalidade. É normal tu ficar ansioso numa situação que a maioria das pessoas ficaria ansioso? Tudo bem. Então, a gente tá tudo... Agora, tem situações, por exemplo, quando a gente fala de uma fobia, que é de pessoas que não suportam, até essa semana, pessoas que não suportam uma perereca, um sapo, uma coisa que pode ser pequena, mas ela tem uma reação muito grande. Então é pela proporcionalidade.
Mãe, essa é pra ti, ó, perereca, sapo e afins, ó, bora se tratar. Pois então, e daí, porque o corpo, quando a gente fala em síndrome do pânico, eu já abri isso tantas vezes aqui no programa, que eu já tive muitas vezes, e é uma sensação iminente de morte. Exato. É a sensação que tu vais morrer, pronto, acabou-se, adeus mundo. E assim, quais são as características? É suor, frio, é sudorese, enfim, né? É tremor, é taquicardia. Taquicardia, a gente tem... imagina que a gente estivesse num barco, num iate. A gente está lá curtindo as tuas férias na família, né? Então tá tudo certo ali. Faz sentido ter ansiedade ali? Tu está ali curtindo com a tua família, faz sentido ter ansiedade? Pois é, não faz sentido. Agora imagina que tu vai tomar um banho de mar. Ali nesse mesmo iate, tu toma um banho, e aí de repente tu está tomando banho tranquilo, relaxado, e vem um tubarão. Faz sentido ter ansiedade vendo um tubarão? Sim. Pois é, porque o teu corpo começa a reagir. Então, o teu coração acelera, a tua respiração acelera, né? A tua frequência cardíaca, respiratória, a pressão sanguínea aumenta. Por quê? Porque tu precisa de uma alocação de sangue e de energia para as pernas e para os braços para que tu possa fugir. Isso também faz com que outras regiões que não são tão importantes naquele momento também percam a alocação de energia. Ou seja, por exemplo, o próprio intestino, a própria região intestinal, ela para de funcionar. Por isso que muitas vezes a gente fica enjoada e fica com dor de barriga quando está nervoso. Só que para o nosso cérebro, medo é medo, né? Essa reação de ansiedade e pânico, ela é igual para qualquer situação. Então, muitas vezes, se tu pega um tubarão, faria sentido. Mas tem gente que tem a mesma reação quando está na frente do microfone, quando precisa falar em público, ou quando precisa resolver um problema, ou às vezes para sair de casa. Então, tu olha, faz sentido a pessoa tá se sentindo assim, ansiosa, por não sair de casa? A princípio não faz sentido. Só que existe ali uma informação dentro do sistema nervoso dela que aquilo é perigoso, que aquilo vai acontecer. Então ele precisa dar essa reação para a pessoa tentar se proteger. E diante assim, né, de tantos programas que eu trago assim, né, que eu digo assim, busque a causa. Não está aí uma grande, eu diria assim, ó, solução esses dias, né, me perguntaram assim, mas e o que tu fez para curar essa síndrome do pânico? Gente, a primeira coisa é procurar ajuda. Né? Porque assim, ó, não faz sentido, daqui a pouco a síndrome do pânico ela vai te deixando tão assim que tu não vais conseguir de dentro do quarto, não vai querer mais sair. Então eu acho que a primeira coisa é procurar ajuda. Como que funciona a questão tu que é hipnoterapeuta, como que tu tratas isso? A hipnoterapia ela usa a hipnose como auxílio para que a gente tenha acesso, para que a gente entenda justamente as causas, quais são as raízes, porque a gente está falando de cérebro, a gente está falando de sistema nervoso. E o que a gente quer é entender o que gerou, como que o nosso sistema nervoso aprendeu a se comportar dessa maneira. Como eu falei, é desproporcional. Então, não faz sentido eu me sentir assim? Se não faz sentido eu me sentir assim, porque é emocional. E o que é emocional? Emocional é tudo que o teu corpo faz para te proteger de alguma coisa. Só que por que ele te protege de uma coisa que não faz sentido? Porque de alguma maneira existe uma informação, existe uma construção, um aprendizado no teu passado que faz tu precisou reagir daquela maneira e o teu cérebro entendeu que até hoje tu precisa reagir daquela maneira como uma forma de proteger e de economizar energia. E o que a gente faz é entender isso e como se a gente pudesse hackear ou convencer o cérebro que ele não precisa se sentir mais daquela maneira porque aquelas situações, aquele aprendizado já não faz realmente sentido. É mais ou menos assim que a gente trabalha. Que maravilha. Vamos fazer o seguinte, Léo, vamos dar uma paradinha só para os nossos comerciais e a gente já volta. Se tu conhece alguém que sofre disso, porque é sofrido, é muito sofrido. Eu digo assim, que eu não desejo uma crise de síndrome do pânico nem para um cachorrinho, porque a gente está aqui para ser feliz, né? E para que esse sofrimento todo? Então compartilha, assim, será que não é isso que tu está sentindo? Compartilha com a amiga, enfim, com um amigo que você pode estar ajudando uma pessoa. Até logo. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você.
estamos de volta, gente, hoje falando sobre ansiedade, síndrome do pânico, aqui com o hipnoterapeuta Léo Clama. Deixa eu mandar um grande beijo para Eliane aqui, né, que veste o programa da Gi, lá da Verze. Um beijo, sua querida. E seguimos aqui. Mas antes eu quero mostrar essa parede. Vocês estão vendo que tem uma parede cheia de bichinho? Cheia de Lego. O que é isso? Então, tem duas razões, né? Primeiro porque me expressa, minha paixão desde pequeno é Lego, e é justamente isso, né? Trazer um pouco desse lado criança, porque cada vez mais dentro do meu trabalho eu percebi que eu não trato adultos, eu trato crianças dentro de adultos. Então a gente vale ressaltar aqui que aquilo que tu está vivendo hoje, que às vezes que te deixa uma angústia, uma ansiedade, não é sobre o hoje. Não. Vamos lá, vamos abrir essa nossa fala? Vamos falar sobre da onde que vem isso então, né? Quais são as causas reais da ansiedade? Dificilmente é o teu trabalho, dificilmente é o teu relacionamento, dificilmente é algo que tu esteja vivendo hoje, porque se tu estiver vivendo isso, se for proporcional, tudo bem. Agora, se for desproporcional, significa que tem alguma coisa que está vindo à tona, alguma coisa que está vindo do teu passado, como eu falei, que o nosso cérebro aprendeu. Só que o que eu gosto de brincar, eu gosto de trazer, é que por trás de todo adulto ansioso, de todo adulto estressado, de todo adulto preocupado, existe uma criança machucada ali dentro. Então eu gosto de brincar que muitas vezes a causa da ansiedade às vezes é falta de carinho, falta de segurança, falta de afeto, porque principalmente a geração de adultos hoje, dos 30, 40 anos, viveram uma infância muito diferente do que está sendo vivido agora, e em termos de atenção, em termos de afeto, em termos de carinho, e isso faz falta. Porque o que uma criança quer é ser vista, ser amada, né, ser cuidada, e o que eu mais vejo de pessoas ansiosas eram dentro delas crianças que não receberam o afeto do pai, ou viram muitas brigas, ou viram, né, uma separação. Ou seja, a gente não está falando necessariamente de traumas em si, de violência, mas essa construção do medo, essa construção de o que vai acontecer comigo se os meus pais se separarem. Às vezes, e o contrário também, às vezes eu tenho uma mãe tão super protetora, às vezes eu tenho uma mãe, né, que quer me proteger a todo custo, que eu me sinto sufocado. Que eu tenho medo de fazer as coisas, eu tenho medo de ir para a vida, porque a minha mãe coloca esse medo. Então, no fim das contas, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de crianças que aprenderam a se sentir ansiosas, adultos que foram crianças que aprenderam a se sentir ansiosos. E, inclusive, tem uma frase do Freud que eu adoro, que ela diz: a criança é o pai do adulto. A criança vem primeiro, a criança aprende primeiro, e a criança ensina como o adulto vive. Então, por trás de todo adulto ansioso existe uma criança machucada que precisa ser vista e cuidada, e é isso que a gente faz na terapia. Que maravilhoso isso, né? Eu acho incrível, e assim, ó, cada vez mais eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de ter um programa, e eu sempre digo, busca a causa, olha lá para trás, o que aconteceu na tua infância, corre atrás disso, porque o que está acontecendo hoje é reflexo lá de trás. E como é que tu chega assim com o teu paciente, ele chega aqui e é uma conversa, tu diz que é muito rápido, é um clique, e às vezes é um clique. Às vezes sim. Às vezes leva mais tempo. Não é nem uma questão de ser um clique ou não, ou uma questão de tempo, é uma questão muitas vezes de disposição e de coragem. Porque não é fácil necessariamente encarar o que está por trás disso, mas é o necessário. Eu gosto de dizer que um processo a gente precisa, são 3 princípios para a gente enfrentar esse problema, principalmente aqui na terapia. Primeiro, pense em você, porque tu está aqui por ti, né? Então, está aqui para cuidar de ti. O segundo princípio é seja honesto, porque é a tua verdade, a tua transparência, aquilo que está doendo em ti precisa vir à tona, então precisa enxergar isso, e para isso precisa o terceiro, coragem, né? De olhar para dentro e resolver isso. Então todo o meu processo ele acontece na imaginação, porque é como se a gente pudesse hackear o cérebro, é como se a gente pudesse entrar ali dentro e poder mostrar que existe uma forma diferente de ser, que o cérebro não sabe. Como eu falei, a criança vem primeiro e depois vem o adulto, só que o que o adulto sabe, a criança não sabe. Então, às vezes, o que tu está vivendo hoje não é o que tu viveu há muito tempo atrás. Hoje as coisas podem estar bem. Eu escuto muito isso. Léo, tá tudo bem, eu tenho família, eu tenho filhos, mas eu não me sinto bem, eu me sinto angustiado, eu me sinto pesado, as coisas parecem não faz sentido me sentir assim. Pois é, porque não é hoje que está doendo, é o que veio lá de trás. E o nosso cérebro ele não tem essa diferença de passado, presente e futuro. Para ele tudo acontece hoje. Assim como ele também não sabe diferenciar realidade de imaginação. Tudo acontece aqui dentro, são tudo impulsos elétricos. E o que a gente faz é
mexer na imaginação como se a gente pudesse voltar no passado, resgatar aquela criança, resolver as dores e os conflitos que ela tem lá atrás e mostrar para ela que ela está segura, que ela está confortável, que ela é cuidada, que ela é vista, que ela é amada. Então é um trabalho lindo de resgatar a tua própria essência, resgatar a tua confiança, a tua segurança e se libertar. E aí tu vive leve e em paz, sem mais ansiedade. Sem mais ansiedade. Isso é possível, gente. É possível viver sem aquela angústia, sem aquele peso, sem aquele sofrimento da ansiedade. É possível, é possível. E ele falou tanto assim que eu fiquei até perdida na próxima pergunta. Calma, eu vou perguntar. E como faz com a resistência, né? Porque para tudo que a gente vai fazer na vida, eu sou personal trainer, eu vou na academia, tá caindo a maior chuva, eu tenho que vencer essa resistência de que tá chovendo, que eu vou pegar um carro, eu vou me molhar, eu vou chegar lá, eu vou treinar. É a resistência, porque tudo, assim, aquilo que tu quer tanto fazer... eu tenho que ligar, eu tenho que mandar mensagem. Aí daí, tu deixa. Aí eu tenho que fazer a resistência. Aí deixa. Tu vai fazendo tudo na frente. Aquela mensagem tu não manda. Como que faz para quebrar essa resistência? Na verdade, essa resistência é praticamente biológica, né? Eu gosto de dizer que muita gente se identifica com isso, parece que tem outro alguém dentro de mim que não quer o que eu quero. Eu quero ir para academia, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter um bom relacionamento, mas parece que tem alguém dentro de mim que me faz fazer coisas que eu não quero fazer, me faz sentir coisas que eu não quero sentir, me faz pensar coisas que eu não quero pensar muitas coisas que eu não quero pensar. Então é como se tivesse um inimigo dentro de ti. E o que é esse inimigo? É o teu cérebro. É o teu cérebro emocional, é o teu cérebro instintivo, e ele foi programado para aprender e não para desaprender. Então, uma vez que a gente aprende, por isso que traz tanta coisa da infância, uma vez que tu aprende, que é a primeira vez que tu aprende lá atrás, ele continua repetindo pro resto da vida. Então, eu tô dentro do meu padrão, muita gente gosta de chamar de zona de conforto, mas é muito mais do que só conforto. É uma estratégia que foi desenvolvida pelo cérebro e ele pretende manter isso pro resto da tua vida se for necessário. E aí, como é que tu vence isso? Sendo bem sincero, vai ter que doer. Geralmente é isso. Vai ter que doer o suficiente para tu dizer, cara, não dá mais. Eu não aguento mais. Então vai ter que doer para tu ver assim, ó, tu tem um problema de saúde, vamos pegar a academia, por exemplo. Vai ter que doer a ponto de tu ter um problema de saúde para tu levar um susto, ter quase um infarto lá para tu dizer, tem uma coisa errada comigo. Eu vou ser obrigado a me cuidar. Aquela história de que tu muda ou no amor ou na dor. Exatamente. Né? Exatamente. Muitas vezes tem que ser na dor. Porque ainda é muito confortável. Porque, de novo, a gente não está ali procrastinando ou deixando de fazer o que a gente gosta por acaso. Existe uma necessidade por trás. Existe uma razão para isso. E aquela razão no teu cérebro, muitas vezes, é justamente o amor. É a honra, papai e mamãe, a honra ao meu passado, a honra que eu aprendi com a minha família, e eu estou ali mantendo aquilo com muito amor. Por isso que é tão difícil mudar. E aí, às vezes, tu tem que levar um choque mesmo para dizer, putz, eu sou obrigado a fazer alguma coisa por mim e não mais por alguém. Isso é lindo demais, isso é lindo. O que gurizinho? Já deu assim o tempo do segundo bloco? Já? Não dá tempo para nenhuma pergunta, gurizinho? Não, meu Deus, como ele tá bravo hoje. Meu Deus do céu. O tempo faz tempo. Mas espera que tem mais perguntas. Vamos fazer o seguinte, só uma pausa pro intervalinho, a gente já volta, porque é um assunto lindo demais. É muito lindo isso, a gente já volta. A Gi pergunta, o Dr. Luiz Daural sim responde. Dr. Luiz, a criança, ou adolescente, melhor dizendo, tá lá, skate, brincadeira, geralmente radical, né? Caiu, bateu o dente, quebrou. Tem chance de implante? Como é que funciona isso? Boa pergunta, Gi. É algo que acontece bastante, né, com nossas crianças, com os adolescentes. A gente pede, Gi, que o adolescente ou a criança que acabou de sofrer um acidente e ainda tem esse fragmento ou tem essa parte do dente, ou mesmo o dente inteiro, que ele venha realmente imediatamente ao dentista, porque muitas vezes é possível reimplantar esse dente, numa tentativa de manutenção em preservar realmente esse dente que foi quebrado. E também, se foi aquela fragmento, uma partezinha que quebrou, a gente vai tentar colar ao que sobrou do dente, né? Mas fazer um implante ainda nessa fase de adolescente ou na infância, ainda a gente considera muito cedo, né, gente? Então, aí nesse caso é aguardar o paciente completar aí os 17, 18 anos para daí fazer o implante. Mas se acontecer de quebrar ou de o dentinho soltar, vem imediatamente ao dentista para a gente tentar fazer então ou reimplante ou tentar colar de novo esse dentinho. Tá feito, tá dada a dica aí. Até. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas
e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente. Vamos falar aqui, Léo Clã, entre razão e emoção. Aquilo que eu quero e aquilo que eu não consigo. Aquilo que eu desejo, mas não tem jeito. Como que funciona isso? Ótimo. Eu costumo dividir entre razão e emoção, ou seja, a razão é a minha parte consciente, aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, e a emoção é aquilo que, na verdade, realmente faz, eu realmente sinto. Então, por exemplo, vamos pegar, eu quero emagrecer, eu quero começar a cuidar de mim, fazer uma atividade física, eu quero melhorar meu relacionamento, subir na carreira, ganhar mais dinheiro, mas parece que eu vou fazer isso e eu não consigo. Então, o que o pessoal chama de procrastinação. Então, eu quero, mas no fundo eu não consigo. Então, aí as pessoas dizem que elas se sentem incapazes, que elas se sentem impotentes, que elas se sentem inúteis, se sentem fracas, porque, putz, eu queria emagrecer, eu queria fazer uma academia, mas eu não consigo. Aí eu me sinto frustrado. Na verdade, é o contrário. A gente precisa olhar para o lado certo. É porque você se sente frustrado, incapaz, impotente, que você não consegue realizar as atividades que você quer. Ou seja, o emocional ele sempre fala primeiro, ele sempre vê primeiro. Não é que eu me sinto mal, eu tô com pensamentos ruins, estou com pensamentos negativos e assim eu me sinto mal. Não, é porque tu está se sentindo mal que tu tem pensamentos negativos. Existe uma estrutura, a estrutura do cérebro, ela vem primeiro pelo lado emocional, ela puxa lá esse lado instintivo, esse lado de proteção. E aí esse lado, ele obedece às tuas experiências passadas, aquilo que a gente aprende desde que a gente é pequeno, muitas vezes desde a barriga da mãe, que tem um cérebro captando informações, aprendendo como sobreviver. E esse cérebro ele não sabe o que é certo e errado. Então, para ele, eu me sentir incapaz, eu não conseguir fazer, não é um problema, desde que tu esteja vivo, porque ele só quer que tu se mantenha vivo. Então, quando eu não consigo fazer uma coisa que eu me sinto incapaz, aí que a gente precisa tratar essa incapacidade. Por que eu me sinto incapaz? Como que eu aprendi a me sentir incapaz? Para que tu possa resolver esse conflito, ter força, ter capacidade para ir sim, agora eu vou para academia, agora eu tenho disposição, tenho vontade de fazer o que eu quero, de cuidar de mim, de melhorar a carreira, de melhorar meu relacionamento, de saber o que eu quero mesmo. Maravilha. E aí a pessoa fica sentadinha, porque muitas vezes, até desmistificando a tua questão aqui, o que seria um hipnoterapeuta? Chega aqui, flutua, levita. Não, né? Não tem nada a ver com isso. É que a hipnose, quando a gente fala de hipnose, as pessoas veem um monte de coisa na cabeça, né? Porque a hipnose vem na coisa que elas viram no pica-pau. Porque o pica-pau, ele pegou o livro lá, ele fez assim, o cara fica com os olhos assim, ele fica lá, agora tu vai me obedecer. Não tem nada a ver com isso. Inclusive o que a gente vê até hoje no YouTube e tal, não é que aquilo não é real, mas existe uma coisa por trás ali que tu não está percebendo, que a pessoa realmente ela quer brincar disso, ela tá disposta a fazer aquilo, existe todo um processo antes de preparação, né? Porque aquilo é uma brincadeira, o que tu vê no YouTube, o que tu vê na TV. Na terapia não é bem assim, na terapia existe todo um processo de olhar para dentro. Eu gosto de dizer que hipnose é simplesmente isso. Imagina que tu está lendo um livro, né? Tu está lendo um livro de conto, né? de história, de um romance, tu está lendo aquele livro, tu está lendo só palavras, só que na tua imaginação tá vindo um monte de coisa na cabeça. Tu vê tu vê o personagem. O que é o hipnotizado? Então, é quando tu dá atenção. É isso, hipnose é atenção. Quando tu dá atenção a alguma coisa, o teu cérebro te dá mais informações sobre aquilo. Ele começa a processar aquilo. Então, tu está aqui no Instagram. Né? A minha esposa é muito assim. Tá lá, tu fala com ela, não presta atenção. Porque ela está tão focada, ou seja, ela está hipnotizada, ela está focada nisso, ela está concentrada nisso, que outra coisa não importa. Ela só está pensando naquilo. Então, tu tá vendo um filme, tu sabe que aquilo não é verdade. Aí tu tá vendo um filme de terror, tu se caga de medo. Tu se treme todo, tu leva um susto. É um filme de terror, então por quê? Porque naquele momento o teu cérebro acredita que aquilo é real.
Então, quando a gente está na terapia, a gente está olhando para dentro, está focando naquilo que tu está sentindo, naquilo que está dentro de ti, nas tuas memórias implícitas, no teu aprendizado, e a gente vai trabalhar em cima disso. E aí, quando a gente começa a trabalhar, dar atenção a isso, tu percebe que o teu cérebro está te dando as respostas. Diz, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa de papai, é por causa de mamãe, é por causa daquilo que aconteceu lá atrás, é por causa daquilo que tu aprendeu, que tu resolveu sacrificar. Então, tem toda essa construção. Então, o meu trabalho é guiar essa pessoa para entender isso e a resolver, para que ela dê uma nova resposta, para que ela aprenda, ou seja, uma reeducação, para que ela aprenda uma nova forma de reagir, de se adaptar e de sobreviver àquilo. Por isso que é muito rápido. A gente leva em média entre 1 e 3 sessões. Vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que a maioria, uma sessão é o suficiente para ela reeducar o cérebro dela e entender, eu sou a pessoa mais importante, eu tenho que focar em mim e eu não preciso ficar sofrendo por ninguém. Eu não preciso ficar carregando um peso, uma dor de ninguém. E aí a ansiedade vai embora e tu vive leve e isso vira uma nova forma de ser. Automaticamente tu vive melhor. Automaticamente tu tens uma nova forma de ser sem perceber. Tem gente que nem muda e nem percebe, porque é automático. Às vezes, principalmente a questão do emagrecimento, né? Às vezes o que pesa tanto na pessoa não é porque ela está comendo além da conta, não é porque ela não está fazendo tanto exercício. Às vezes esse peso todo que ela carrega vai somatizando, vai. É o peso, literalmente. É o peso. Eu tô bem lascada, gurizinho, sabe? Cada programa que eu faço, eu tenho muita vontade de já fazer uma consulta. Já foi assim com a Aline, que eu fiz sobre fluxoterapia. Eu tô bem lascada, porque realmente eu gosto de tudo aquilo que eu trago no programa. Não seja por isso. Já estás convidada a sentar ali para nós conversar. Já está convidada para a gente fazer uma avaliação e te explicar certinho como tudo isso funciona e quem sabe já. Mexer algumas coisas. Porque eu acho isso fantástico, assim, né? Eu sempre trago, eu acho isso muito bom no programa. E falar abertamente. Eu acho que quem está aí em casa que ouviu falar assim abertamente. Mas o programa da Gi está aí justamente para falar abertamente de coisas assim que não se traziam à tona. Como assim? Ela vai trazer um hipnoterapeuta falando de ansiedade? Mas a ansiedade não tem que ir só num médico e tomar tarja preta, tarja vermelha e se dopar. Me desculpem, mas tem casos e casos. A maioria das pessoas que me procuram, ela diz, olha, eu tomei remédio, mas eu não consigo, eu não quero ficar dependendo do remédio. Muitas vezes dizem que elas se sentem dopadas, que elas sentem um zumbi e elas não querem depender daquilo, né? O remédio, ele serve para isso, ele não é errado, né? Ele serve para remediar, para tirar aquele teu desconforto, né, imediato, para que tu possa procurar ajuda. Mas aí muitas vezes não entende que precisa procurar ajuda, que não é o remédio que vai resolver o problema, que não é o remédio que vai resolver a causa. Ele vai remediar, ele vai te ajudar, né? Ele vai tratar o sintoma, mas a causa ela precisa ser resolvida com terapia. É porque assim, tu precisas do médico e assim, que bom que eu acho que isso está se abrindo cada vez mais, né? Que tu vai no psiquiatra e ele vai falar dessa questão do remédio, vamos deixar por pouco tempo, mas tu vais procurar ajuda e isso aí o tempo vai passando e se tu não procurar, não vai mudar em nada. Né? Não, isso é fundamental. De novo, o remédio ele remedia para que tu procure ajuda. Então, isso tem que ficar claro. E quanto mais tratamentos, melhores. Não tem, né, contraindicação, faça um tratamento, não faça outro. Tem que procurar ajuda, porque no fundo o que a gente precisa? A gente precisa cuidar da gente. Saúde mental é saúde como qualquer outra. Só que porque ela é invisível, porque tu não vê, porque tu não percebe, porque tô com o braço quebrado, então eu vejo aqui, daí eu não consigo mexer minha mão, então isso está me atrapalhando. Mas e aquela angústia, e aquela dor, e aquele medo? E aquela rotina que tu tá ali no automático, vendo no automático e não tá passeando, não tá curtindo, não tá vivendo aquilo que tu gosta, aquilo que faz sentido para ti. Qual é a lógica disso? Eu tenho uma tia que diz o seguinte, Gi, a gente nunca sabe o que passa dentro da cabeça das pessoas. Porque quando tu tens ali um joelhinho que está machucado, tu vai ali, tu trata, opa, tá melhorando. Agora com a cabeça, o que será que está passando na cabeça da pessoa que está do teu lado? O que está passando na tua cabeça, né? Então eu acho que vale a gente, principalmente reforçar, que passou agora janeiro branco, né? Que é o mês de olhar, né, para a saúde mental, é isso? Para as pessoas justamente procurarem ajuda. É interessante, Flávio. É impossível que tu sinta o que o outro sente. É impossível. Porque é só se tu conectasse o teu cérebro no cérebro dele. Mas também é muito complicado fazer isso. Até hoje ninguém conseguiu fazer. Então, assim, a gente não sabe o que o outro sente, a gente não sabe o que o outro passa. Por isso que eu reitero, a gente precisa cuidar de nós mesmos. Nós procurarmos ajuda para nós. Porque se todo mundo cuidasse de si mesmo, todo mundo está bem. Mas o que eu vejo de grande problema aqui, e foi uma das razões para que eu comece a trabalhar com terapia. Eu nunca tive problema para olhar para mim mesmo, eu nunca tive problema de ser egoísta comigo mesmo, né? De cuidar de mim, de fazer aquilo que eu gosto, né? De dizer não
para aquilo que eu não gosto e dizer sim para aquilo que eu gosto. Mas eu percebi que o que deixava as pessoas doentes é exatamente o contrário disso. Elas se importam tanto com os outros, elas se importam tanto em agradar os outros, em ser o que os outros querem, que elas deixam elas de lado. E isso deixa elas doentes. Então, a gente precisa cuidar da gente. Eu vejo também muitas mães, inclusive veio uma recentemente, um pouco antes de você chegar, eu quero para o meu filho, eu quero tratar meu filho, tá? Aí eu vou perguntar para ela, mas ela também está mal. E aí eu disse, olha, a lógica é que se ele está mal, ele aprendeu a ficar mal com alguém. Então eu te aconselho que tu venha primeiro, para que depois a gente possa ver o caso dele. Porque nós somos um reflexo, né? A gente aprende muito fácil, desde pequeno. Então, sim, é olhar para a gente, porque só nós sabemos o que a gente sente. Só nós sabemos. Então, é nossa responsabilidade cuidar da gente. Quanta gente, né, com dificuldade de dizer não, né, justamente para agradar o outro, para ser aceito. Olha, gente, faz o seguinte, terminando o programa da Gi, põe a mão na consciência, dá uma pensadinha, poxa, será que tá legal o jeito que eu tô vivendo ou eu posso melhorar? Querido, muito obrigada pelas tuas palavras, eu amei, é um assunto que eu gosto muito de tratar e eu tenho certeza que a cada programa eu venho ajudando um aqui, um outro ali, vai em busca da tua saúde física, mental, emocional. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, eu adoro falar sobre isso, adoro trazer essa consciência, trazer essa clareza. Eu acredito que consciência traz poder e poder traz controle para que tu realmente tenha controle da tua vida. Eu espero que tenha feito um pouco de sentido aí para vocês. Qualquer coisa está lá no meu Instagram, inclusive falando exatamente sobre isso. O último vídeo fala exatamente sobre essa questão das pessoas que não conseguem dizer não. Por que elas não conseguem dizer não? O que está pesando ali dentro? Então, cuide de você, é tua responsabilidade. É isso aí, muito obrigado. Gente, ficamos aqui então no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso. Tchau.